Ei pessoal, a paz! Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a história de Tobit. Eu não sei se eu cheguei a falar nos vídeos anteriores, mas eu estou fazendo uma leitura integral da Bíblia. Eu comecei no livro de Gênesis e agora estou no primeiro livro de Macabeus. E todo dia eu vou fazendo uma leitura diária e venho adquirindo muita sabedoria com isso. E além de adquirir sabedoria, eu venho conhecendo histórias incríveis que vale a pena compartilhar com vocês. A história de hoje é de um homem chamado Tobit. Esse homem, ele era muito solidário, muito bondoso, e ele era israelita, ele fazia parte do povo israelita. Só que nessa época em que Tobit vivia, o povo israelita estava sobre as mãos de um rei chamado Senaqueribe. E esse rei odiava os israelitas, porque os israelitas não cediam aos seus cultos, magias, culturas e etc. Os israelitas não cediam e sempre eram tementes a Deus. E o rei, ele ficava muito furioso com essa postura dos israelitas. E com isso, o rei Senaqueribe, além de escravizar os israelitas, ele também exterminava muito deles. E aí Tobit, com a sua graciosidade, com a sua educação, ele foi ganhando um pouco de espaço. Ele era escravo, mas ele foi autorizado a andar para várias regiões ali, com uma certa liberdade. E aí ele utilizava essa liberdade que ele ganhou para poder ajudar os outros israelitas. E aí o que ele fazia? Ele vestia aqueles que estavam nus, ele levava uma boa palavra, dava bons conselhos, levava alimento, ele dizimava, e o dizimar, que eu digo, ele pegava o pouco que ele tinha do dinheiro e distribuía para aquelas pessoas que precisavam, assim como comida também, levava, alimentava os famintos. E uma coisa que ele fazia com toda uma solicitude particular era sepultar os mortos, isso mesmo. Todos os israelitas que eram mortos pela mão do Senaqueribe, ele retirava esses corpos no meio da rua, onde quer que seja, no meio da multidão, levava para sua casa e esperava anoitecer e sepultava. Só que essas informações chegaram aos ouvidos do rei Senaqueribe. E aí ele ficou furioso, achou que estava sendo afrontado. E aí, com isso, ele mandou matar Tobit. E Tobit, ele tinha uma esposa e um filho, e eles tiveram que fugir. Mas como Tobit era muito conhecido e tinha muitos amigos, né, por causa das suas atitudes de ajuda, eles se refugiaram na casa de um amigo de Tobit. E lá passaram um mês, e aí os soldados procurando Tobit, ninguém dizia onde realmente Tobit estava. E aí, passado um mês, o rei Senaqueribe morreu. E aí o filho dele sucedeu. E aí, com essa sucessão, Tobit voltou para sua casa. E mesmo com toda essa pressão, Tobit continuou a sepultar os corpos. Ele pegava os corpos, levava para sua casa, e quando estava começando a anoitecer, ele ia lá e sepultava os corpos dignamente. E aí ele começou a receber muitas críticas, né? Inclusive dos parentes dele. Nossa, não tem nenhum mês que o rei mandou te matar, se você continua sepultando os corpos, para que você está fazendo isso? Para que você está pondo a sua vida em risco? E Tobit não dava ouvido, simplesmente fazia. E aí, num dia qualquer, depois do trabalho, né, rotineiro, né, de sempre estar ajudando as pessoas, apesar do seu trabalho escravo, quando ele tinha um pouquinho de liberdade, ele ia trabalhar com pessoas, ou seja, ajudar aquelas pessoas necessitadas. E aí ele chegou em casa e foi descansar. Aí quando ele deitou na cama, tinha um ninho de passarinho um pouco acima da cabeça dele. E aí caiu esterco quente nos olhos de Tobit. E Tobit ficou cego com isso. A Bíblia diz
que Deus permitiu que isso acontecesse com ele, porque Tobit era um homem tão bom, tão maravilhoso, tão bondoso, tão amoroso, que Deus deu essa prova para ele. E deu essa prova porque ele sabia que Tobit ia cumprir com paciência e serviria de exemplo para a posteridade. E foi o que aconteceu. Tobit, com toda a sua fé, com toda a sua devoção a Deus, não ficou murmurando, lamentando e entristecido por causa da cegueira. Ele simplesmente seguiu com todas as suas dificuldades. E aí, novamente as pessoas voltaram, inclusive parentes, e começaram a indagar: nossa, você sempre ajudou pessoas a vida inteira e é isso que Deus te dá? Deus te dá uma cegueira? E Tobit replicou: não faleis assim, minha gente, não fales assim, porque Deus, ele é maravilhoso e quem crê nele, quem tem esperança nele, há de ter a vida eterna. E Tobit cria nisso, Tobit cria de todo o seu coração. Mesmo com a cegueira, por um longo período, Tobit seguiu de coração confiante em Deus. Tobit seguiu firme na fé. E o que aconteceu? Deus curou a cegueira de Tobit. E além de curar a cegueira de Tobit, Tobit foi presenteado com o resto dos dias de sua vida com muita paz, com muita alegria, com muitas realizações. E essa é a história de Tobit. Tobit deixa para nós um ensinamento muito valioso, muito íntegro. Nós devemos ajudar pessoas, nós devemos nos colocar dia após dia dispostos a fazer obras em nome do Senhor. E foi o que Tobit fez. Tobit alimentou os famintos, Tobit vestiu aqueles que estavam nus, Tobit aconselhou as pessoas que estavam entristecidas. Tobit fez uma infinidade de obras boas, obras justamente com base nos ensinamentos de Deus, nas leis do Senhor. E Tobit é um exemplo muito claro para nós. Essa história, ela não está prevista em todas as Bíblias, mas vale a pena a gente pesquisar porque são atos de amor. Então, esse é o meu recado de hoje para você. Seja como Tobit, seja servo fiel e verdadeiro de Deus. Ajude pessoas e se porventura você passar por uma tribulação, você passar por um momento de dificuldade, aceite. Aceite de coração e entenda que Deus tem um propósito na sua vida. Seja fiel a Deus, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins. A fé de Tobit é poderosa. Foi a fé de Tobit que curou a cegueira dele. Então nós devemos ter fé em Deus, porque só a nossa fé é capaz de nos curar desses males do mundo. Então, gente, hoje é esse recado que eu deixo para vocês, viu? Um beijo para vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês poderosamente.